Repercussão positiva de jornais espanhóis para o Flamengo, destacando que existe um novo rei no futebol brasileiro. Isso foi um jornal espanhol. Vamos lá. Sua trajetória como treinador parece mais saída de um filme do que da vida real, já que ele se aposentou há 2 anos e agora está perto de adicionar seu 7º troféu à coleção. Há um novo rei no futebol brasileiro, disse aqui o AS, né? Nação flamenguista, como sempre, Flamengo sempre chamando a atenção dos jornais europeus, né? Dessa vez não foi só o Flamengo, né? Também temos que reconhecer Flamengo e Palmeiras, né? Mais uma final, né, do Flamengo e Palmeiras. São os dois clubes que, queira ou não queira, dominam o cenário do futebol brasileiro. Principalmente o Flamengo nos últimos 7 anos. Nada mais, nada menos que 4 final, né? O Palmeiras nos últimos 6, 3 finais. São os clubes que dominam o futebol brasileiro. O Flamengo, mais uma vez, Felipe Luiz. Por quê? Porque é um ano, pessoal. Um ano que o cara tá treinando o Flamengo e já chega pela primeira vez a final da Libertadores. Está disputando pela primeira vez, podemos dizer assim, a sério, né? Campeonato Brasileiro, disputando ponto a ponto. Já ganhou Copa do Brasil. Não tem como não chamar a atenção da mídia europeia, né? Não tem como, né? E o Flamengo também chamando a atenção aí dos rivais dos Andes, né? Porque próximo de faturar os 2 bi. Por isso que o Flamengo é a potência que é. Por isso que o Flamengo é a máquina que é, pessoal. Por quê? Porque chama atenção, né? Chama atenção. A mídia também chamou atenção sobre a virada do Palmeiras sobre a LDU, mas, pessoal, vamos ser bem realistas, né? A LDU venceu o Palmeiras? Venceu. Temos que ser realistas. Altitude. Claro, o Flamengo jogou lá, não sentiu muita altitude. Veio para o futebol brasileiro e a gente viu que é um time bem inferior aos demais da Libertadores, né? Se não fosse a altitude, complicava, viu? Então é isso, né? Vamos ver aí, né? A repercussão, o que vai ter dessa final e a imprensa fazendo vários elogios aos clubes brasileiros e também ao Flamengo e a Felipe Luiz, né? Crédito do vídeo ao canal Opina Porco, link na descrição. Vamos acompanhar. Estar sempre com uma resenha aqui, muito centrada, muito equilibrada. A galera sabe que eu sou um torcedor do Palmeiras, mas assim, eu sempre tento olhar o ponto de vista externo para poder balancear bem, para poder compreender bem as ideias. Eu tenho também os meus posicionamentos clubísticos, vamos dizer assim, é claro. Só que, na maioria das vezes, a gente tenta sempre trazer o mais neutro possível. Então, eu vou mostrar a repercussão de todo mundo aqui. Porque essa Libertadores ainda tá muito recente, tudo que aconteceu essa semana na nossa cabeça. Vamos lá. A gente teve destaques, tá? A imprensa internacional, cara, a imprensa internacional rasgou elogios às equipes brasileiras, rasgou elogios aos personagens, né, aos protagonistas dessa classificação heróica. Então você tem o jornal aqui, ó, o AS lá da Espanha, ele falou o seguinte, ó: será difícil para qualquer um esquecer esse confronto da Libertadores. O Palmeiras protagonizou uma virada histórica após sofrer uma derrota por 3-0 no jogo de ida. O Verdão goleou a LDU por 4-0 e garantiu sua vaga na final do torneio com uma exibição de pura força e convicção. Alan foi o destaque, Vitor Roque participou de 2 gols e Veiga marcou os 2 últimos. Destacou a crônica, né, de Juan Lopecino. Então você tem aí a repercussão do Diário AS, que é um dos principais veículos esportivos ali do mundo afora, né, da Europa afora. Além disso, você também teve a Bola de Portugal, que destacou, né, o jornal português destacou a vitória do Palmeiras. Olha só, depois do desastre na altitude de Quito, no Equador, na primeira mão, em que perdeu por 3-0, o Verdão tinha uma montanha enorme para escalar no Allianz Parque. Se havia um time que podia fazer, era o Palmeiras. Tinha avisado o treinador português e foi o mesmo o que aconteceu. Incrível, memorável, destacou aqui a Bola. E também teve repercussão positiva de jornais espanhóis para o Flamengo, destacando que existe um novo rei no futebol brasileiro. Isso foi um jornal espanhol. Vamos lá. Sua trajetória como treinador parece mais saída de um filme do que da vida real, já que ele se aposentou há 2 anos e agora está perto de adicionar seu 7º troféu à coleção. Há um novo rei
no futebol brasileiro. Disse aqui o AS, né? O jornal AS. O rei Felipe Luiz. O futuro de Felipe Luiz é uma incógnita e seu contrato termina no final do ano. Se espera um movimento do Flamengo para blindar o brasileiro com um contrato galáctico que assegure sua continuidade até dezembro de 2027. No entanto, mais cedo ou mais tarde, é provável que o brasileiro queira partir para a Europa o quanto antes para viver uma nova aventura longe de seu país natal. Finalizou aqui também, né, a reportagem, a matéria do AS. Então, pessoal, as equipes brasileiras, né, jogadores, técnicos brasileiros sendo aí ovacionados e condecorados com essa final maravilhosa que vai movimentar muito, mas muito mesmo, o futebol brasileiro aí nas próximas semanas, no próximo mês. Vamos voltar agora os nossos olhos para o Campeonato Brasileiro. O Felipe também, que vamos trazer, é o seguinte, ó, informação aqui do GE. Flamengo tem receita recorde e destrincha gastos com reforços em demonstrativo. Eu falei há uns vídeos atrás sobre a receita recorde do Palmeiras. Eu citei aqui, em algum momento ali que a gente conversou sobre isso, que eu falei ali do valor da torcida, né, que a torcida vale muito mais do que isso. O Palmeiras, essa semana, divulgou seu balanço financeiro até setembro e teve 1,287 bilhões de faturamento. Já o Flamengo divulgou também ontem isso e chegou a 1,56 bilhão em receitas. Então você vê ali que o Flamengo tem uma margem ali de diferença para o Palmeiras de um pouco mais que 200 milhões. Isso permite afirmar que tanto Flamengo e Palmeiras eles vão bater recorde no final do ano. O Palmeiras já bateu. O Flamengo acho que também já bateu o recorde. Os dois bateram recorde essa semana. Pessoal, só para corrigir aí que ele disse 1,56. O Palmeiras, se eu não me engano, 1 bi e 200 milhões e o Flamengo 1 bi e 500 milhões. Mas parece que os números do Flamengo é bem maior do que isso aí, viu? Bem maior, vai ficar próximo ali da casa dos 2 bi, pessoal. Só que ainda tem 3 meses desse balanço. E dentro desses 3 meses, você tem as premiações da Libertadores, que está entrando agora, com a classificação para a final, e você tem também a premiação da final, e além disso, premiações do Campeonato Brasileiro. Então tem muita grana para chegar. É bem provável que o Palmeiras e Flamengo vão aumentar ainda consideravelmente esses balanços financeiros. O Flamengo pode chegar a quase 2 bi. E o Palmeiras também pode chegar a uma quantia jamais vista dentro do clube. Isso pode aumentar ainda de maneira exponencial, de acordo aí com a classificação do Campeonato Brasileiro, a disputa do título da Libertadores, se vai vencer, se não vai vencer. E além disso, você tem a participação no Intercontinental, que é o Mundial, vamos dizer assim, mas eu chamo de Intercontinental, que vai ter no final do ano, com um vencedor da Libertadores. Então tem muita grana ainda que pode cair nos cofres dos clubes brasileiros hoje, mais bem vistos aí, né, do nosso futebol. E meus amigos, isso vai fazer com que o Palmeiras e o Flamengo entram no 2026, devagar ainda, né? Não acordei faz muito tempo, não. Entram em 2026, cara, com receitas brutais. As duas equipes, sem sombra de dúvida, mais bem estruturadas e mais ricas do futebol brasileiro, cara, do futebol sul-americano. É uma projeção muito positiva para todo mundo. Beleza? Neto, palpitezinho do Maraca. De olho no Maraca. Tá com a grana. Matéria da BTB Esportes junto com o jornal O Globo. A futura SAF do Fluminense estuda a possibilidade de comprar o Maracanã.
Os responsáveis pelo projeto informaram a diretoria tricolor que avaliarão o negócio caso o estádio esteja disponível para venda quando assumirem o comando do futebol do clube. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já concedeu autorização para uma eventual negociação, o que abre caminho para que o Fluminense possa considerar a aquisição definitiva do Maracanã no futuro. Pessoal, nós falamos sobre essa venda do Maracanã, né? Até algumas pessoas estavam falando sobre o Flamengo fazer uma proposta, que o Flamengo está de olho. Agora aparece o nome do Fluminense ligado aqui. Eu quero que vocês façam um dever de casa. Passar um dever de casa, uma tarefinha para vocês. Depois do vídeo, pesquisem qual que é o top 5 clubes com mais torcedores nesse ano. E vocês vão ver que o Fluminense não tá lá. Não tá lá. Eu sei que o Fluminense já lotou estádio. Eu não estou falando que a torcida do Fluminense não é uma torcida que comparece. Mas, estatisticamente falando, eu não sei se a torcida do Fluminense teria torcedores frequentemente recorrente para encher o Maracanã e compensar o custo de operacionalização do estádio. Veja bem, eu não tô, cara, pelo amor de Deus, eu não quero faltar com respeito à torcida do Fluminense. E só, como exemplo, eu quero que vocês olhem também o Palmeiras no Allianz. Hoje o Allianz, ele é do tamanho ideal para o Palmeiras. Porque é aquele estádio que, num dia de público baixo, sei lá, 28 mil, 30 mil pessoas, e o ticket médio que o Palmeiras tem, a gente já consegue garantir os custos de operação desse estádio. Além disso, tem todas as parcerias ali dos shows, né? Então a W Torre, ela também acaba abraçando parte desse custo operacional. Eu não sei se o Fluminense teria público para encher esse estádio todo fim de semana, de todos os meses do ano. Porque tudo bem, num mês que o clube, sei lá, tá disputando umas... Eu não tenho nem dúvida, né? É só você olhar o retrospecto aí. Não tem torcida para fazer isso. É 10 mil, 15 mil, no máximo. Ok, eu sei que muitas vezes não, mas lotou contra o Boca Juniors, mas não é toda vida que vocês vão jogar contra o Boca Juniors, né? Quero ver lotar contra o Sport, como o Flamengo lota, né? Contra o Juventude, contra o Fortaleza, aí sim eu quero ver. Quartas de finais, uma semifinal de uma Libertadores, beleza, vai encher. Isso vai acontecer. Agora... E nos meses das vacas magras? E nos meses quando o público cai pela metade? Por exemplo, o Allianz, o público cai pela metade, mas ainda são mais de 20 mil torcedores, pagando um ticket médio alto. É um ticket médio mais alto, propositalmente feito justamente para isso. Agora, o ticket médio do Maracanã hoje, ele é menor, por exemplo, que do Allianz. Porque você... tem a necessidade de ter mais pessoas, porque é um estádio com uma capacidade muito maior que o Allianz. Então eu não sei, assim, pro Fluminense se é viável isso. Quando você vai lá no top, né, nos rankings, né, no top público do ano de 2025, que já está saindo, já estão fazendo esse levantamento, você tem o Flamengo com uma média de mais de 60 mil pessoas. Aí beleza. Ok. É um público, é uma média boa para o Maracanã. Só que o Fluminense não aparece nem no top 5. Então, a não ser que esses caras comprem o Maracanã e, eventualmente, faça shows no Maracanã. E aí vai ter que promover show. Aí você fica com o calendário mais restrito, porque não tem como você só promover show no meio de semana. E na verdade a gente tem competições também importantes que acontecem no meio de semana. Então vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Cara, eu não estou querendo faltar com respeito, pelo amor de Deus, à torcida do Fluminense, não é isso. Não estou falando que os caras têm uma torcida pequena, mas eu estou falando em termos ali de custo-benefício ao clube. Coloca aí a opinião do que você acha a respeito disso. Vi essa matéria
Pois é, pessoal, o Neto foi perfeita na sua análise, né? Eu vejo muito torcedor do Fluminense que é não porque vai comprar o Maracanã, mas é comprar, pessoal, para como é que vai ser o custo? Como é que vão pagar o custo desse estádio? Não porque a torcida do Fluminense lota, porque lutou contra o Boca Juniors. Pessoal, o Boca Juniors era uma final de Libertadores, né? Quero ver lotar como eu disse, contra o Juventude, contra o Bragantino, contra o Mirassol. Aí eu quero ver lotar. Não, mas o Fluminense lota e por que é que não tá lotando? A gente tá vendo aí a média de público aí do Fluminense jogando no Maracanã. É um desastre. É um desastre. Se fosse tão bom assim, por que é que o Fluminense não arrendou o Maracanã só pra ele? O que foi? Porque o Fluminense sabe que não tem condições de pagar, pessoal. O custo, né? Operacional, né? Então isso aí é uma discussão que se realmente vier a acontecer, eu acho que será um tiro no pé, né? Porque vai ser ali um desastre, né? Que eles não vão ter condições de pagar os custos operacionais do estádio. A verdade é essa. Não porque a torcida é grande, não, pode ser grande, eu quero ver ele levar para o estádio. Pessoal, é grande entre aspas, né? Vamos ser bem realistas. É grande entre aspas. A questão aí, né, do Flamengo com o Palmeiras nessa grande final de Libertadores. Parte da mídia europeia fazendo vários elogios. A mídia fazendo vários elogios ao Flamengo e também ao Palmeiras, né? Vale ressaltar aqui. Pessoal, queira ou não queira, Flamengo e Palmeiras são os dois clubes que ultimamente têm dominado o futebol sul-americano, né? Eu até entendo, né? Eu até entendo a preocupação dos antes e dos rivais, né? Porque quando se fala de, vamos lá, disputar Libertadores, disputar Campeonato Brasileiro, quem são os favoritos? Palmeiras e Flamengo. Parte da mídia às vezes quer colocar um Cruzeiro, quer colocar qualquer outro, o Internacional, o Atlético Mineiro. Vi muita gente dizer o Internacional, o Atlético Mineiro, esse ano vai disputar o Campeonato Brasileiro. Pessoal, vocês sabem dizer em que posição se encontra hoje Internacional e Atlético Mineiro? Os dois disputando para não ir para a segunda divisão. Ok, a gente sabe que não vai, que é muito ponto ali, mas está na parte de baixo da tabela, né? Tá na parte de baixo da tabela. Então, eu acho que às vezes parte dessa culpa é a mídia que coloca um time que a gente sabe que sempre eles colocam e os caras não chegam. Não sei porquê, né? Mas os caras sempre estão colocando o time ali em alta e vai disputar campeonatos e a gente sabe que não chega. A verdade é essa. E sobre os elogios aí da imprensa da Espanha para cima de Felipe Luiz, isso aí já é esperado, pessoal. Felipe Luiz é um treinador que está chamando a atenção. É um treinador que, queira ou não queira, o cara, vamos lá, pegou mais da metade do ano passado, né? Na semifinal de Copa do Brasil. Ganhou. Aí talvez possa ter alguém que vai dizer, não, ganhou na sorte. Pegou numa semifinal e foi campeão. Não, não foi bem assim sorte, né? É porque ele pegou um time onde o Tite não conseguia mostrar nada, caiu fora da Libertadores e se fica, perdia o Brasileirão, como perdeu por causa dele, e perdia também a Copa do Brasil. Felipe Luiz chegou e mudou a equipe. Mudou completamente, pessoal. Não só dentro de campo, mas também a maneira de jogar. E contra aquele jogo contra o Corinthians, já mostrou tudo que Felipe Luiz é um cara inteligente, né? Principalmente no segundo jogo, onde Bruno Henrique foi expulso e ele conseguiu ali muito parecido com o Haas, né? Foi expulso e ele conseguiu armar um esquema de jogo onde não sofreu perigo. Contra o Haas sofreu perigo, mas foi a escolha certa, né? Aí a imprensa está destacando o quê? O cara que podemos dizer que há um ano está treinando o Flamengo. Já ganhou já ganhou uma Copa do Brasil. Sua primeira Libertadores está na final. Seu primeiro Brasileirão, que podemos dizer que ele pegou do início, disputando ponto a ponto. 1 ponto de diferença. E olha que para mim o Flamengo,
Eu não vou falar nem erro de arbitragem, pessoal. Vejo muita gente dizendo, não, o Palmeiras tem 15, 16 pontos aí por erro de arbitragem. Eu não vou botar isso. Eu vou botar o quê? Flamengo que não pode perder para o Santos. Flamengo que não pode empatar com o Ceará. O Flamengo que não pode empatar, perder para o Fortaleza. O Flamengo que não pode empatar com o Vasco. Se você for contar aí, dá mais 16 pontos. São 2 jogos contra o Vasco. Um jogo contra o Fortaleza. Um jogo contra o Ceará. Um jogo que o Flamengo não poderia ter empatado com o Grêmio. Então, pessoal, é isso que eu quero dizer. O Flamengo, Felipe Luiz vem bem, mas teve algumas oscilações. Isso aí é uma verdade, né? E sobre a questão do faturamento do Flamengo, o Flamengo sempre vai quebrar recorde de faturamento. Tudo está encaminhando aí para ano após ano o Flamengo quebrar recorde de faturamento. Isso aí é uma verdade, né? E a gente espera, né? A gente espera que mais um ano o Flamengo venha quebrar esse recorde aí. É importante, né? Cada ano que passa, mais grana entrando no clube, mais investimento, vai ter mais reforços, né? O Flamengo podendo chegar ali próximo da casa dos 2 bi. Pois é, Flamengo podendo chegar próximo da casa dos 2 bi. Tomara, né? Tomara, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.